Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafinha dos Dados e eu estou aqui para ajudar você a aprender ciência de dados e dar o próximo passo na sua carreira. Tudo bem, gente? Hoje o vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, até dei uma mexida aqui no cenário e tal, estou num outro ambiente. E hoje eu vou responder uma das dúvidas que o pessoal me mandou lá no Instagram, que é como foi a minha transição da academia para trabalhar na iniciativa privada, com ciência de dados, como cientista de dados. Não é uma área que é só para acadêmicos, tem muita gente que vem direto aí da faculdade, que se tornou cientista de dados, que trabalha com análise de dados, que usa ciência de dados sem ser cientista de dados. Mas eu acho que é uma coisa legal passar como foi a minha experiência, como foi essa transição, quais são as coisas que eu aprendi da academia que me ajudaram na minha carreira e pode ajudar vocês mesmo não vindo da academia. Para quem está na academia que às vezes está ali meio perdido, está incerto sobre o futuro, não sabe se vai ter bolsa, vai abrir vaga, trazer aqui uma outra oportunidade, uma outra visão de carreira que vocês podem ter, que para mim foi muito bom, acho que foi uma das melhores decisões que eu já tive na vida. Então vou contar aqui um pouco de como foi essa minha experiência, como foi essa minha história. Começou no finzinho do meu doutorado, em 2018 eu estava fazendo um doutorado sanduíche em Nova York. E estava ali no finzinho da bolsa e tal, e eu estava com um sentimento muito frustrado com relação à academia por dois grandes braços. Eu trabalhava na época com comunicação de peixes elétricos, eu até brinco, eu não sou cientista de dados, meu trabalho é conversar com peixes. E eu trabalhava com comunicação de peixes elétricos, eu adorava o meu tema de pesquisa, mas eu notei que os assuntos que me interessavam nessa área de peixes elétricos não eram os assuntos que mais interessavam os grupos de pesquisa ao redor do mundo. E no fim do doutorado, eu tenho que procurar ali um pós-doc, trabalhar com alguém e tal, e eu tenho que trabalhar com uma coisa completamente diferente, eu não me sentia completamente integrado nesse meio. Tem pessoas ótimas que trabalham lá, mas eu não sentia aquela sinergia comigo. E eu estava querendo mudar de área para uma coisa que fosse mais aplicada, que eu pudesse entender as pessoas, entender o comportamento das pessoas, algo um pouco mais humano. E isso é um ponto, mas tinha um outro ponto também, que eu estava muito frustrado com a academia de uma maneira geral, porque eu sentia muito falta de colaboração, de desenvolver o que o pessoal chama de soft skills, que às vezes a academia, especialmente em ciências exatas, é aquilo visto como, é frescura, não sei o quê. Para mim era uma coisa muito importante. Eu sempre tentei aí ao longo do doutorado, nas ICs e tal, fazer uma coisa de estimular muito colaboração. Então, putz, os alunos têm que todos se ajudarem, e um ensinar coisa para o outro, e ajudar no projeto e tal. E conforme eu fui amadurecendo na academia, eu notei que não é bem assim que rola. É assim, quando você vai para cargos mais altos da academia, você já virou um docente ali e tal, rola muito de você é avaliado pelos artigos que você publica, pelos seus papers. E quando rola colaboração entre pesquisadores, de vamos fazer um trabalho junto, juntar nossos alunos aí para aprender, rolar uma sinergia, tudo é com parâmetros muito bem definidos. Ó, a gente vai rolar essa colaboração e vai gerar tantos artigos com essa ordem de autores que vai ser bom para minha carreira dessa maneira, vai ser bom para sua carreira por causa daquela maneira. E os alunos com participação esses, esses e esses. É uma coisa muito forte ali do interesse de como isso vai beneficiar a minha carreira, vem muito antes do que a gente vai aprender, como vai ser essa sinergia, que legal, e vamos trabalhar junto. Não faz sentido trabalhar junto se não tem algo muito claro do como isso vai beneficiar a nossa carreira. E isso, essa frieza me incomodava, eu queria uma coisa mais limpa. Não limpa, não que seja uma coisa suja, não que seja um problema, mas eu queria uma coisa que tivesse mais a ver comigo, fosse uma coisa mais humana. E eu tinha aquela visão deturpada, quem está na academia sempre tem uma visão deturpada da iniciativa privada, que, não, lá é todo mundo contra todo mundo e puxando o tapete, ninguém vai se ajudar e tal, mas eu quis tentar uma outra oportunidade. Estava ali no fim, estava em outro país, estava incomodado com qual seria o meu futuro, a bolsa estava acabando, putz, pós-doc eu não sei onde eu vou estar daqui a um ano, posso estar em qualquer país, porque é espalhado do mundo, e é 2 anos de bolsa de pós-doc, eu vou estar de novo nessa situação, não sei em que lugar eu vou estar. Foi um momento muito difícil para mim.
E aí, mais ou menos nessa época, que começou a aparecer uma oportunidade para mim de trabalhar como cientista de dados. Eu fazia análise de dados, já tinha feito alguns modelos aí no meu projeto de peixes elétricos, mas é até engraçado, porque nessa época eu não era um super expert em ciência de dados, que eu brinquei ali. O meu trabalho era conversar com peixes. Eu era bom em análise de dados e eu era bom que isso veio muito da minha experiência de olhar para o problema como um todo. Vamos entender o macro aqui, entender o que análise que eu vou fazer, como ela vai me ajudar para o meu problema, para a minha dor, o que, que eu vou aprender, como que isso vai ser interessante para as pessoas. Na época eu pensava muito em publicação, mas é isso, do que vai atrair interesse das pessoas. Então eu ouvia muito os métodos, a matemática, toda a ciência que eu usava como ferramenta. Não como o fim, como o método em si. Eu queria entender lá o meu bicho, entender o meu problema, entender o meu peixe. E aí foi assim, eu voltei do meu doutorado sanduíche no finzinho de 2018, em fevereiro de 2019 eu estava contratado como cientista de dados. Foi uma coisa meio rápida aí. Eu mandei currículo, fiz algumas entrevistas e funcionou. Eu comecei no cargo mais básico que tem ali, eu comecei como cientista de dados júnior, mas foi muito legal, porque onde eu entrei para trabalhar e onde eu estou trabalhando ainda, eles têm um plano de carreira super legal. Cientista de dados lá tem hora de estudo, tem uma cultura muito, muito colaborativa. Então, aquilo que me incomodava na academia, lá era o contrário, a maior parte da meta era o quanto o grupo está realizando. Então, você é muito estimulado a ajudar as pessoas e aprender e conversar e ajudar no problema e ter ideia. E é uma coisa que eu descobri que é da área de ciência de dados nas empresas como um todo. As pessoas são muito estimuladas a se ajudarem, a aprenderem, porque a ciência de dados é uma área muito ampla, ninguém sabe tudo. Então você precisa de equipes, você precisa de gente se estimulando. E nesse ambiente imersivo que eu estava ali no monte de cientista de dados, o tempo todo pode conversar e aprender, e cada hora um projeto e técnica nova, eu me aprofundei muito nisso. Hoje eu entendo muito, eu conheço muitas técnicas de ciência de dados, tive um crescimento muito rápido na minha carreira. Então, eu entrei lá em 2018, como cientista júnior, e hoje eu sou sênior. Eu cresci bem rápido aí na carreira. Que é muito por conta disso. Quando você está num ambiente legal, num ambiente imersivo, uma coisa que te faz bem, você consegue aprender muito mais rápido, se desenvolver muito mais rápido. Mas aí você vai me perguntar, pô, mas esse tempo todo que você ficou na academia, no doutorado e tal, não serviu para nada, não serve para nada isso? Serve. E muito do crescimento que eu tive na minha carreira veio disso, é uma coisa que eu quero passar aqui para vocês, para ajudar vocês também na carreira de vocês, mesmo sem ter esse contato com a academia e tudo. No doutorado, a gente acaba desenvolvendo muito uma visão científica de resolução de problemas, de pensar coisa passo a passo e como aquilo é útil. Tinha um professor lá no laboratório que eu adorava ele, o Ian Slides, que tudo que você chegava para ele, uma análise, um super gráfico que você fez e tal, ele virava assim, lindo, mas para que serve? E é isso impacta muito o meu dia a dia até hoje. Beleza, fiz essa análise, esse modelo, como isso é útil, como as pessoas vão usar, o que isso me ensina sobre o problema, o que isso me ensina de como eu posso melhorar a minha operação, meu dia a dia. E aí liga para o próximo passo. Na academia você pensa muito em publicação. O que é publicação? O que eu vou estudar, que análise eu vou fazer que vai interessar as pessoas, que eu vou publicar, as pessoas vão ler, vão citar e tal, vai ser interessante para a pesquisa deles. E o paralelo é muito parecido, só que ao invés de pensar aí no que interessa as pessoas, é o que ajuda as pessoas. Alguém veio com um problema para mim, de ciência de dados, que é uma dor, é alguma coisa que está incomodando elas, não estão conseguindo trabalhar ali no dia a dia, está sendo um problema. E elas precisam de insights, de modelos preditivos, de alguma coisa que melhora aquela dor dela, melhora a operação, melhora o dia a dia, para ter um lucro maior, um conforto maior no trabalho, trazer mais satisfação para o cliente.
Então hoje o que eu quero aprender sobre esse problema que vai ajudar as pessoas, que vai melhorar esse dia a dia. É uma lógica parecida que eu transpus de algo que eu desenvolvi ao longo de anos e que, assim, você não precisa passar pela academia por isso, mas o pensamento fica. No doutorado também, um outro ponto, você acostuma muito a ler artigo, mas assim, você olha ali, artigo de ser 15 páginas de neurociência e tal, os caras leem um monte. Alguns a gente lê ali no mínimo detalhe e tal, mas um monte de artigo que a gente lê, a gente aprende uma técnica aí de enxergar um problema novo, de olha, o quanto eu preciso de aprender sobre isso, entender de forma rápida e suficiente para me ajudar no meu problema. E isso faz muita diferença, porque todo problema novo que chega de ciência de dados chega de uma área de negócio diferente e você tem que entender como eles funcionam, qual é a dor, como a gente vai atuar, que modelo a gente precisa fazer, se precisa de mais de um modelo, às vezes não precisa de modelo. E se a gente for se debruçar para saber tanto quanto o analista ali deles, o coordenador deles e tal, não tem fim. Sim, você tem ali um mês para entender o problema deles, você nunca vai entender tão a fundo no negócio quanto eles que estão todo dia ali há anos. A questão é qual é o essencial que eu preciso para entender o meu problema, para desenvolver uma boa solução, até que nível de detalhamento eu preciso ir para entender. Isso é uma coisa que vem ali com o dia a dia e minha experiência acabou me ajudando muito. Tem a ver com isso que a gente está falando antes, de ouvir as pessoas, ouvir genuinamente, ouvir qual é a dor delas, qual o insight que elas precisam e manter essa ponte de comunicação, que é uma coisa que eu sentia falta até na academia. Então, publicação, eu preciso estudar e publicar alguma coisa que interesse as pessoas. Mas eu não estou ali falando com as pessoas, eu encontro elas, sei lá, uma vez por ano num congresso. Eu não consigo ver ali o que elas estão fazendo, eu vou ter que ler o que elas publicam e tentar encaixar. Enquanto agora na iniciativa privada, nas empresas, você tem esse contato super próximo. Então a pessoa vem com problemas, tem um período ali de imersão, e aí você pode marcar, olha, a cada 15 dias vamos fazer uma reunião para eu entender, você ver se eu estou desenvolvendo aqui meu modelo, meus estudos no caminho certo, se está fazendo sentido, se as variáveis têm lógica. E aí você consegue o tempo todo ir aprendendo um pouquinho mais o problema e criando esse feeling de, olha, até que ponto eu vou para ter um norte para minha própria análise, para o meu próximo modelo, para o meu próximo gráfico. E aí você vai tateando e vai pegando esse feeling. E acho que um último ponto da academia que me ajudou muito é a independência. Que assim, é uma coisa que é mais de quem conviveu aí no mestrado, no doutorado, que a gente imagina, você vai ter um orientador e vai ficar ali, vai te dar os passos, mais ou menos. Desenvolve ali o projeto, no começo tem aquele apoio ali um pouco maior para fazer entender a área, ler alguns artigos de revisão e tal, mas depois ninguém te fala o que você tem que fazer. Olha, tem esse projeto aí, você tem que correr, faz suas análises, pega teus dados, e o cara tá ali para te dar uns pitacos e te dá meio que um norte para onde você tem que ir. É um norte bem abstrato assim. Tanto que é uma reclamação super comum da academia, meu orientador é ausente e tal, é um pouco o que é esperado, que é para você ter independência, no fim daquilo você deveria ser capaz de tocar o seu próprio projeto de pesquisa. E é algo que é legal a gente ir trabalhando, talvez não de forma tão traumática quanto simplesmente ter uma expectativa que vai ter alguém e não ter, mas a gente trabalha na nossa cabeça, olha, eu preciso tocar o meu projeto de forma independente, porque lá na frente eu vou ter um papel de liderança, vou ser um coordenador, vou ser um especialista, vou estar na frente de alguém mais inexperiente, acabou de ser contratado, e eu preciso conseguir tocar por mim o projeto de forma a fazer essa pessoa crescer, agregar, se tornar também mais experiente, também mais independente. Então é um pensamento muito legal da gente desenvolver, de construir os próprios projetos de forma mais independente. Não assim que você não peça ajuda das pessoas. Pelo contrário, você pede ajuda, você aprende com todo mundo, você pergunta para todo mundo ali para ter mais ideias, ter um bom projeto.
mas você não fica esperando alguém te falar o que você tem que fazer. Você corre atrás, você faz um teste, mostra, pede uma opinião e volta. E são comportamentos aí que são legais de se desenvolvendo aos poucos e que para mim fez uma diferença muito grande, eu acho, na minha carreira. E como que foi o começo dessa minha carreira? Eu fui para a iniciativa privada porque eu queria muito esse desenvolvimento de colaboração e de soft skills. E aí eu acabei construindo uma visão de como eu fui tocando cada passo da minha carreira, que acho que foi muito benéfico e é um insight legal de passar para vocês aí como pensamento de carreira, não só para o cientista de dados, isso, acho que vale isso para qualquer carreira, como que eu penso, a minha visão de carreira aí. Eu faço o seguinte plano, qual que é a pessoa que eu quero me tornar? Humana, inclusive do aspecto pessoal e tudo. Quais habilidades humanas eu quero desenvolver para me tornar uma pessoa melhor, que é mais agradável de estar com as pessoas, que eu consigo ser mais útil, que eu consigo ajudar, que as pessoas gostam de ouvir minha opinião. Qual é a soft skill, qual é a habilidade dentro de mim que eu, como pessoa, quero desenvolver. Tem também conhecimentos técnicos e tal, mas eu me guio pelo ser humano que eu quero ser. E aí, a partir disso, aí eu começo a fazer planos. Faço um plano de carreira. Tem lugar que chama isso de plano de desenvolvimento de carreira, plano de desenvolvimento individual. Não importa o nome que você dê para isso. Mas eu começo a fazer ali. Plano de estudo. Olha, eu quero desenvolver uma habilidade de desenho de modelo. Eu quero chegar a um projeto, eu quero saber desenhar um bom modelo e comunicar isso para ser útil para as pessoas e tal. Beleza. O que tecnicamente eu preciso para isso? Vamos estudar interpretabilidade de modelos, vamos pegar um monte de cases de ciência de dados e entender como as pessoas trabalham neles. Vamos entender quais são as últimas técnicas que o pessoal está usando em outras empresas. Quais iniciativas eu vou começar a participar, que eu vou criar? Putz, está faltando um detalhe de infraestrutura. Pô, vou chamar uma galera aí para a gente testar uma biblioteca nova, resolver esse problema. Como que eu vou me portar numa reunião? Então, eu quero desenvolver ali um aspecto de comunicação. Então, eu já vou começar a pedir para os parceiros, para o meu chefe, olha, eu posso ficar um pouco mais à frente da reunião para eu desenvolver isso, você vai me ajudando, eu preparo uma apresentação. E aí tem essa questão da soft skill e tem a questão técnica, de olha, eu tenho um modelo super técnico, eu preciso comunicar ele bem. Como que eu represento isso? Quais são as nuances do modelo? Você tem que entender muito do modelo, do que você está fazendo para conseguir comunicar bem e sumarizar. E aí eu coloquei aqui um monte de coisa que eu fui desenvolvendo aí ao longo desse tempo, nesse plano de carreira. Então, comunicação. O quanto a comunicação não é só ali falar com as pessoas, mas isso economiza tempo, permite eu trabalhar mais. Uma coisa que às vezes eu vou ficar ali uma semana pensando e quebrando a cabeça, como que eu resolvo e tal. Se eu pergunto para alguém, pergunto para a área de negócio, já me traz a resposta de pronto. Ali em horas, meia hora, 2 horas, alguém já me fala o que tem que fazer, dá uma ideia e tal, e eu consigo trabalhar mais do que eu conseguiria sozinho. E essa comunicação tem várias etapas. Tem uma comunicação técnica, que eu vou ter ali com os outros cientistas, dar ideia, eu dar ideia para os outros darem ideia para mim, e eu conseguir comunicar bem o que eu estou fazendo, qual é o problema que eu estou tendo. Tem uma comunicação de negócio, que eu levar o meu modelo técnico para a realidade deles ali do dia a dia da operação. E tem um outro nível ainda, que é o que eles chamam de comunicação executiva. Que olha, eu vou levar isso para um patamar super alto. O cara tem 15 minutos para falar comigo, e eu preciso trazer um insight para ele que vai mudar a forma como ele toma a decisão e vai tornar o que eu fiz útil. É uma outra estratégia que a gente vai desenvolvendo, vai conversando com pessoas, você olha para todas as formas que você tem ali de mostrar um modelo, de mostrar o resultado, de aplicar aquilo num projeto piloto. Qual é a melhor forma de eu sumarizar isso, tendo toda a informação necessária para a pessoa entender, mas de uma forma de rápida compreensão? Envolve muito conhecimento de modelagem e conhecimento humano disso. Capacidade de dar feedback para as pessoas. Que assim, é uma das partes que eu mais gosto de fazer. Que é uma coisa que você tem que fazer de coração completamente aberto. Você vai dar um feedback para alguém, tem que estar preparado para que a pessoa vai dar um feedback seu, com coisas que você tem para melhorar, no momento que você pisou na bola.
E você tem que estar de coração aberto para receber isso, anotar, entender o que aconteceu, fazer um plano de como melhorar e falar isso para as pessoas, ajudar, sem ser agressivo, sem ser ofensivo com a pessoa. A gente está querendo melhorar, se melhorar e melhorar os outros. É até um espelho. Tudo que você fala para alguém que ela poderia melhorar, você tem que olhar em você. Você também não pisou nessa bola? Você também não tem alguma coisa que você pode fazer disso? Envolve muito esse papel aí da autoavaliação, que tem a ver também com uma outra coisa que eu fui desenvolvendo, que era muito difícil para mim no doutorado isso, da colaboração com outros alunos. Eu sentia falta disso, eu queria fazer, mas tem um passo aí que a gente vai desenvolvendo, que é entender que as pessoas têm ritmos diferentes, têm interesses diferentes. Às vezes o negócio que você passou os últimos 6 meses estudando, que você pega faz rápido, o cara está começando. E não adianta você pegar e fazer ali em cima da pessoa e não deixar ela fazer nada. Você tem que estimular esse desenvolvimento, fazer ela ter o tempo dela, porque aí ela vai se tornar boa e lá na frente vai ter 2 pessoas boas naquilo. Para fazer rápido, com visões diferentes, que vão ter ideias que se complementam. E é um papel muito de você colaborar, você ajudar a pessoa a crescer, a se desenvolver e tal, para não você ter protagonismo. Você está fazendo isso para outra pessoa brilhar. E é uma das coisas que eu mais gosto, que é isso que eu sentia falta na academia. A colaboração não precisa ser tudo ultra definido, não, vou fazer isso porque eu vou ter esse benefício e vou crescer e tal, não sei o quê. Tem aquela colaboração que é inocente, que, putz, vou fazer esse cara e com esse toque que eu dei, eu vou ajudar ele e tal. Putz, o cara foi promovido, depois de conversa comigo, com o outro, eu contribuí ali um pedacinho em fazer esse cara ser promovido e crescer na carreira e tá feliz e tá satisfeito. Cara, isso me dá um tesão. E para não falar que é uma coisa completamente altruísta e tal, tem um benefício disso explícito de carreira. Que a galera começa a ver, pô, todo mundo que começa ali trabalha junto com o João no projeto, tá trabalhando com ele, conversa com ele e tal. Todo mundo começa a melhorar, começa a fazer as coisas mais rápido, começa a ficar mais satisfeito, um monte de gente começa a ser promovida. Putz, esse cara ali, ele é importante não só pelo quesito técnico. Ele ajuda todo mundo tecnicamente, mas ele consegue passar isso adiante, consegue fazer o time crescer. Ele é uma pessoa importante no time. Que aí tem a ver com o último ponto que eu elenquei aqui, de algumas coisas que foram muito diferentes na minha carreira, que é a liderança. Quando você deve assumir um papel de liderança? Às vezes quando a gente está ali naquela ânsia de eu tenho que mostrar liderança para ser promovido e tal, não sei o quê, não é o tempo todo. Tem momentos de você assumir esse papel de ficar à frente, pegar a liderança. Às vezes você deixar as outras pessoas liderarem, você seguir ali aquela onda, porque é uma pessoa que faz mais sentido para aquele momento, para aquele projeto, e rolar essa colaboração genuína. A gente está pensando no projeto, a gente está pensando em ajudar a pessoa no final. E você saber se colocar nesses momentos engaja as pessoas. Acho que isso foi uma sorte que eu tive, onde eu fui trabalhar. Eu só tive chefes incríveis, todos os meus chefes foram incríveis. E eu notava isso neles. Nem sempre eles estavam ali assumindo a frente do projeto. Quando eles sentiam que a gente estava conseguindo tocar bem, beleza, daí teu show. Eu não preciso me impor porque eu sou chefe, porque eu tenho que aparecer e tal. Dá teu show. Segue sozinho. E às vezes não estava indo tão legal. Aí ele chega, entra, não, tá precisando de um meio de campo aqui, eu não vou deixar você, meu analista, se queimar ou dar uma pisada na bola e tal, porque é meu papel fazer esse meio de campo para que você trabalhe o melhor possível. Você é tão mais líder, você tão mais engaja as pessoas quando você dá espaço para elas fazerem o que elas querem, para elas se desenvolverem, para elas tocarem o projeto da melhor forma possível. O seu trabalho é ajudar as pessoas a fazer o trabalho delas, que elas são boas nisso. Você confia nelas e elas vão ser boas nisso. Isso é uma visão muito forte que eu tenho hoje da carreira das pessoas que eu me espelho como líderes, como ótimos líderes, como referências de liderança. O cara que ele não precisa estar ali o tempo todo. Se precisar, ele está ali. E ele vai te ajudar. E ele vai pegar na tua mão e vai te levar e tal.
mas não necessariamente ele precisa fazer isso. Ele vai te dar o seu espaço. E como que todo esse monte de coisa, porque eu falei um monte de soft skill e tal, de comportamento. Pô, Rafinha, Mateus, você é a Rafinha dos dados, você não vai falar de machine learning, de carreira mesmo, de técnica, de modelo e tal, não sei o que. Esse vídeo aqui tá um pouco diferente. Todas essas coisas me ensinaram muito machine learning, permitiram com que eu aprendesse mais rápido, buscasse mais coisas, me tornasse um cientista de dados melhor. E como isso? Se vocês forem procurar aí, fluxograma das áreas de ciência de dados, tudo que tem que estudar para ser um cientista de dados e tal, você morre louco. Porque assim, você tem que entender de infraestrutura de computador, de big data, de arquitetura de cluster, de classificação, de regressão, de otimização linear, otimização não linear. É um mar de coisa para estudar. Nenhum cientista sabe tudo aquilo. Para não generalizar nenhum, pouquíssimas pessoas no mundo. Ainda mais você que às vezes você não quer ser cientista, você quer só ali aplicar no seu dia a dia e tal. Você não precisa saber tudo aquilo. O lance é você tem que ter contato com pessoas, tá dentro de uma comunidade, de um meio de pessoas que sabe aquilo e vão se ajudar, vão tirar dúvida, vão dar ideia um do projeto do outro, do que está fazendo. Isso vai te fazer crescer muito. E é saber ouvir as pessoas. Ouvir para ser ouvido. Tem uma técnica famosa, tem ficado muito famosa agora, que chama escutativa. E por que é ativo? Porque você tem que fazer isso de forma consciente. Escutativa é se uma pessoa vai chegar para você ali com o problema dela, do projeto dela e tal, você vai ouvir genuinamente ela, tudo que ela tem para falar, o que ela está sentindo, qual é a dor dela. Isso, por mais que pareça uma coisa simples, não é. Por isso que chama escutativa. Porque se você não se colocar conscientemente nessa posição, você rapidamente vai levar o problema para você, para suas dores, vai querer dar uma solução pronta pro cara, olha, faz isso aqui porque eu já fiz e tal, e resolve. E você nem terminou de ouvir o que a pessoa tem para falar. Você tem que se colocar de forma ativa nisso. Se colocar nessa posição, não só para problemas, mas na hora de aprender, de alguém dar uma ideia, de fazer uma aula, isso beneficia muito o seu aprendizado, porque você consegue transpor aquilo, ouvir genuinamente por que a pessoa está fazendo aquilo naquele problema, e depois que você entendeu isso, transpor para a sua realidade é uma coisa que fica muito mais fácil. E de tudo isso, de colaborar, o fato de você conversar com muita gente, você não está mais envolvido ali só no seu projeto. Você passa a estar envolvido em um monte de coisas, marginalmente, dando uma ideia e tal. Mas qual que é o lance? Surge para você a necessidade de aprender coisas novas. E aí você passa a ter o guia do que você deve estudar. Putz, o cara tá vendo tal coisa ali num problema de atrito de cliente. Aí de repente começa a aparecer um artigo de blog para você de atrito de cliente, você vai ler, você vai aprender novas técnicas, vai mandar para a pessoa e não tem forma melhor de aprender do que de forma aplicada. Olha, eu tenho esse problema aqui, eu preciso entender esse problema para criar uma solução para ele e resolver no dia a dia. Não tem forma mais rápida, mais eficiente de aprender. Porque às vezes a gente fica 6 meses para aprender num curso tradicional, numa aula e tal, naquele método de faculdade, todo mundo sentar numa cadeira, o professor lá na frente, explica, você ouve e magicamente absorve. Se é uma coisa de, olha, temos esse problema, como que a gente vai fazer para resolver? Aí, para isso talvez tenha essa técnica, tenta aí, vê o que dá uma testada. É a forma mais rápida, mais eficiente, mais legal que tem de se aprender, de se avançar. É que você cresce muito com os seus projetos e ajudando os outros. E tudo isso vai ajudar depois na entrega do seu projeto, que é o que a gente chama de piloto, que faz muita diferença na carreira. Você faz todo o estudo e tal, não sei o quê, mas a coisa mais fácil que tem é o estudo que você fez, você colocar numa gaveta e sumir. Para isso não acontecer, você tem que ajudar as pessoas de, olha, como que a gente pode usar esse meu projeto? Como que a gente pode pilotar ele, entender como ganhar um benefício, entender como isso chega na ponta do cliente. De novo, isso dá um norte para você do que você tem que estudar, como você pode usar toda aquela técnica, todo aquele machine learning para resolver algo no final. E aí vai te dando um norte do que estudar, do que se desenvolver. Isso vai te tornar um analista melhor, um cientista melhor,
por ouvir e pensar como o que você está fazendo está se refletindo ali na ponta. E aí acho que a última coisa que eu quero passar aqui para vocês de novo uma dica de carreira, que a gente, para ser promovido, para crescer, a gente sempre tem que parar e olhar, olha, o que os cargos mais elevados aí, o analista pleno, o sênior, o coordenador, o gerente, o superintendente, o que eles fazem diferente de mim? O que eles sabem que eu não sei? O que eles fazem? Como eles agem? Como eles se portam nas situações? E isso se aplica tanto para questões mais humanas, como se aplica para as questões técnicas. Você passa a olhar, putz, o sênior, ó, o cara consegue juntar aqui um modelo de classificação com um de regressão, fazer uma solução única. Putz, eu preciso fazer isso para me tornar sênior também. E aí isso também vai te guiando do que estudar. Você pergunta para a pessoa, putz, como que você faz isso e tal? Você vai se tornando um cientista melhor, vai aprendendo muito machine learning com isso. Se tem uma coisa que você vê, putz, ninguém está conseguindo fazer isso. Tal cara começou, mas não está muito claro como fazer. Vamos fazer um grupo de estudo, vamos juntar uma galera aqui e aí você fica próximo das pessoas de cargo mais elevado, do mesmo cargo que o seu, para entender como usar um novo conceito, um novo problema. E com isso, com todo mundo ali atuando junto com você, trabalhando, você vai se desenvolvendo, aos poucos você vai se tornando uma referência naquele assunto. Vira aquela pessoa que, putz, o cara já fez isso, fala ali com o João, com o Pedro, com o Rafinha, porque os caras já sabem, ele já passou por isso, ele consegue te ajudar. E vai se tornando conhecido, você ganha esse protagonismo, faz toda a diferença na sua carreira, faz diferença para você como cientista, porque toda vez que você ensina, e isso eu estou vivendo muito aqui nesse canal com vocês, ensinar te faz aprender muito, te faz entender as coisas que estão acontecendo. E você está estudando para ajudar as pessoas. Quando você ajuda todo mundo, você se torna uma referência. E, bom, é isso. Eu quis passar aqui um pouco de como foi minha história, passando da academia para a iniciativa privada, quais coisas que me ajudaram a me desenvolver como carreira, quais dicas aí eu podia dar para vocês, que podem ajudar vocês na carreira de vocês, como cientistas de dados, como analistas, dicas que vão ajudar vocês a aprenderem mais ciência de dados. E é isso, gente. Valeu. Se não tiver inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho. E todo dia aí vai ter conteúdo novo. E valeu, gente. Obrigado.